Boa tarde, pessoal. Retornando aos nossos trabalhos, a gente vai continuar com o assunto propriedades coligativas. No primeiro semestre, a gente viu a tonoscopia e a ebulioscopia. Agora, a gente vai ver a crioscopia, que é o estudo da diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado pela solução não volátil. O que acontece. A gente sabe que a água ela congela a 0 graus Celsius, mas se nessa água for adicionado o sal ou açúcar, essa água adicionada desses sais, para congelar, ela vai precisar de uma temperatura mais baixa ainda, ou seja, a adição de sais na água altera o ponto de congelamento da solução. Por isso que a água do mar, naqueles locais onde a água congela, a água do mar não congela, né? Devido à grande quantidade de sais dissolvido na água do mar, certo? E também quando a gente vai colocar naqueles países onde chega a nevar, que cobre os carros de neve, por que não congela tudo? Porque é colocado aditivos na água para que isso não aconteça. Então, tudo isso é estudado pela crioscopia. Então, na crioscopia, a gente tem uns cálculos para ser feito. Então, bem aqui a fórmula para se calcular a variação de temperatura de congelamento da solução, que é dada por ΔTC igual a KC vezes W. O que significa cada um deles? Então, ΔTC é a variação de temperatura de congelamento da solução. KC é a constante crioscópica da solução, ou seja, é um valor que não muda. E W é a molaridade, que a gente estudou também dos primeiros assuntos, calculando a molaridade de algumas substâncias. Aí aqui o ΔTC é a temperatura de congelamento do soluto menos a temperatura de congelamento da solução. Aí na atividade de vocês, na segunda questão, tem um cálculo para ser feito com essa fórmula aqui. Então, ó, diz o seguinte: uma solução apresenta 54 gramas de glicose em 500 kg de água, sendo a constante Kc da água igual a 1,86. Indique qual é o abaixamento da temperatura de congelamento da solução. Então, ó, ao adicionar essa quantidade de glicose na água, qual vai ser o abaixamento da temperatura, ou seja, quanto que vai precisar baixar a temperatura para poder congelar essa água com açúcar. Então, ó, tirei já aqui os dados, né, da questão. Então, ó, para fazer esse cálculo, você vai usar essa fórmula aqui, ó. ΔTC é igual a KC vezes W. Então, para calcular ΔTC, eu vou precisar da constante, KC, e da molaridade. Então, a constante eu já tenho, que é 1,86, mas eu não tenho a molaridade. Lembrando, pessoal, que nos assuntos passados a gente viu como calcular a molaridade. Então, para calcular a molaridade, ó, molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes a massa da solução. Então, ó, a molaridade nesse caso aqui vai ser igual, M1 é igual a 54 sobre a massa molar da glicose. Eu não coloquei aqui na questão, mas é 180. Não se preocupem que quando for na prova eu vou colocar o valor da massa molar vezes a massa da solução, que é 0,5 gramas. Era 0,500 quilogramas, mas aí transformando para grama fica 0,5. Então, ó, a molaridade vai ser igual a 54 dividido por 180 vezes 0,5 dá 0,6. Então, dividindo aqui 54 por 0,6 vai ser igual...
Eu já coloquei o resultado. Pessoal, aqui é 90. Então, ó, 54 dividido por 90, aí vai dar o resultado. Esse resultado aqui eu vou chamar ele de X. Vocês vão fazer o cálculo aí em casa, né? Aí vocês vão dividir 54 por 90 e vai colocar esse valor aqui, certo? O valor que vocês encontrar aqui, você vai colocar ele aqui, certo? E vai substituir aqui. Você vai botar ΔTC é igual a 1,6 vezes o valor que você vai encontrar na divisão de 54 por 90. Aí é só multiplicar que você vai encontrar esse valor aqui, certo? Nas outras questões, não tem cálculo, é só para você analisar a questão e responder de acordo com o que você entendeu do assunto. Aí você pode pesquisar mais alguma coisa se quiser em relação à crioscopia, ok?